Boa noite, a gente está aqui com conversa com o leitor na Casa 11, Sebo e Livraria. Estamos chegando aqui para um conversa com o leitor extraordinário, especial. Boa noite, boa noite. Boa noite. Diz assim, boa noite. Olá. E a gente chegou aqui. Está ali o Jorge Teixeira, que junto comigo faz o Conversa com o Leitor. E hoje a gente convidou um montão de gente. E no meio desse montão de gente tem o Roger Mello, que veio contar como é que é essa história dele de leitor. E a ideia é uma conversa. Que o Jorge vai Jorge. Vai lá, Jorge, é contigo agora. Então vamos lá. Boa tarde, boa tarde. É boa tarde ou boa noite? Boa noite, boa noite. Mas lá na Austrália acho que já é um outro horário. É, a gente tem seguidores. O Olivia tá me falando aqui que é para lembrar disso. No Japão também já mudou. É bom dia no Japão. Bom, hoje conversa com o leitor especial e a gente tem aqui a honra de estar fazendo esse conversa com o leitor na Casa 11, do Sebo Livraria, no aprazível recanto das Laranjeiras Imortais, e recebemos aqui, dentre tantas pessoas ilustres, a gente tem Roger Mello, que é, como já me pediram para falar, vou abrir essa sessão porque ele merece. É um dos nossos maiores ilustradores, premiadíssimo, tanto nacional quanto internacionalmente. E o que eu acho mais bacana, uma das pessoas mais legais que eu conheço. Então, eu acho que isso precisa ficar gravado. Fora isso, eu queria começar, não é homenagem, não sei, eu queria só ler umas coisas que por conta das pesquisas que nós estamos fazendo, ele faz barrando um ou outro, que são coisas tão singelas, tão significativas, que eu acho que eu gostaria de dividir com todos vocês. Uma delas é o Dicionário do Viajante Insólito, do Moacir Scliar, que por um acaso é médico, por um acaso, eu peguei o livro e ele fala na letra L de livraria. Há aqueles que gostam de lojas. Há também alguns que gostam de delicatessen. Mas há muitos que gostam de livros. Visitar livrarias envolve êxtase e terror. O êxtase resulta da quantidade de livros que você tem acesso. O terror resulta da mesma coisa. Paradoxo? Não. Livrarias, ao contrário de museus, não são estabelecimentos em que só se vai para olhar. Em livrarias, a gente compra também. E no livro aliam-se o peso metafórico da cultura e o peso real de um objeto. Um livro pesa? Sim, pesa. 2 livros pesam? 2 livros pesam um pouco mais. 3 livros pesam um pouco mais ainda. Uma mala cheia de livros, às vezes é difícil de ser transportada. Mas uma casa cheia de livros é um lugar onde a gente viaja e não para nunca mais de viajar. Essa é uma coisa. E outra que é muito especial mesmo. Né? A leitura é uma coisa. Olivia sabe disso, né? Jorge, só uma coisinha. A gente teve uma presença surpresa de uma outra leitora que virou escritora. Sim. Que está aqui com a gente, que é a Lúcia. Isso. A Lúcia A Lúcia vai representar a gente na Espanha. Com certeza. Vamos lá. Obrigada. Nada. Eu agradeço a sua presença.
Vai lançar Estamos o livro muito aqui, né? honrados. E vai lançar o livro aqui na Casa 11. Sim, pô, muito obrigado, isso é muito bom. Eu queria ler uma outra coisa também, que é bastante, a mim pelo menos, me causa muita alegria. Como dizia minha avó, deixa o peito quentinho. Em certa ocasião, ouvi um cliente habitual da livraria do meu pai comentar que poucas coisas marcam tanto um leitor como o primeiro livro que realmente abre caminho ao seu coração. Enfim, são dois livros desses que a gente tem encontrado pelo caminho e que, repetindo a minha avó, deixam o peito bem quentinho. Bom, vamos lá. Roger Rielo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que você está com várias coisas aí que depois você vai falar para a gente. Mas assim, primeira coisa, quem é você, leitor? Eu leitor, sou leitor 24 horas por dia. Eu acho que a gente lê as entrelinhas do mundo, né? Mais que as linhas, né? E eu acho que assim, a leitura, ela... eu entendo que se fale da leitura visual, mas toda leitura é visual, né? Eu digo sempre que eu confundo palavras e imagens, e que para mim palavras e imagens são a mesma coisa. E na verdade a possibilidade de observar o mundo é fazer uma leitura em um outro modelo de livro, que é o livro, ao contrário do que algumas pessoas querem, é um livro redondo, né? É um livro redondo, achatado nos polos. Então eu acho que a gente lê e ao ler, o Brasil, por exemplo, é um país que lê sobre uma incidência de sol muito grande, como a Índia, né, como vários países da África, e isso resulta numa leitura em que as cores também são personagens muito importantes. Pois esse, se você chama a coisa da cor, né, chama atenção para isso, para o visual. E eu e Bia, a gente tem conversado bastante, a Bia com muito mais conhecimento de causa, sobre a questão que ainda, infelizmente, no meu ponto de vista, permanece, que é a divisão na literatura, de literatura infantil, literatura juvenil, literatura considerada adulta, enfim, eu acho que na hora que a gente pega um livro, a gente tem ali, se não a possibilidade de já ter uma gravura, uma ilustração, está dizendo, a gente tem também a possibilidade de criar a nossa própria ilustração. Exatamente. E eu acho que me tornar leitor, desde que eu me entendo por gente, eu nasci em Brasília, que é uma cidade muito interessante, muito especial, estranha, eu entendo que seja estranha, ao contrário do que dizem, não era uma terra incógnita, já havia pessoas vivendo ali há pelo menos 12 mil anos, né? A múmia, a única múmia do Brasil tem 3 mil anos, é o Acauã, é de lá de perto, de Unai, e ela está aqui no Rio agora. E ela já estava envolta era uma menina envolta em tecido, em contas, e muito perto dela estavam inscrições na pedra, inscrições rupestres, né? É muito interessante a gente perceber que um tempo depois surgem pessoas do Brasil todo, pessoas como a Maria Martins, como o Demarques. O Demarques veio depois, mas foi muito importante. O Niemeyer, pessoas como Joaquim Cardoso e Samuel Rabete, que eram, além de serem engenheiros, eram engenheiros artistas, escritores. O Samuel Rabete escrevia peças de teatro. O Joaquim Cardoso era um grande filósofo também. Então,
Então, essas pessoas, elas deixaram na cidade um registro visual narrativo. E quando quando se instaura o regime ditatorial, o Zaire, o AI-5, eu sou filho do AI-5, e a filosofia, e de muitas maneiras os livros começam a desaparecer, principalmente aqueles livros considerados os livros proibidos. O que acontece é que ainda assim a cidade continua com sintaxe visual expressiva, a própria paisagem do Cerrado, o Cerrado é um dos biomas mais antigos do mundo, tem milhões de anos. E esses registros, eles continuam habitando as pessoas e continuam conversando com as pessoas, né? E é impressionante como essa imagem que é criada por um país que não é só Brasília, por exemplo, ela fez uma geração de pessoas que foram atrás dos livros. Quase todas as pessoas que cresceram ali vão falar de como que o livro, a palavra, chega também de maneira avassaladora, né? E como que esse encontro de imagem e palavra gera uma terceira coisa. O livro é um objeto impuro, né? O livro é a casa da palavra e da imagem desde sempre. Eu acho que quando você falou que você não vê muito esse público, o nome é muito ruim, né? Público-alvo, né? Você não tem como saber para quem o livro é endereçado. É o leitor, é a leitora que vão saber o que elas querem ler, não vão fazer diferença nenhuma. Se a criança quiser ler o Livro dos Mortos, vai encontrar um livro ilustrado, maravilhoso. Eu lembro que alguém uma vez falou, mas não é um livro. Claro que é um livro. Porque você não consideraria o livro falar, porque era feito para uma única pessoa que tinha que fazer uma jornada e depois mostrar que o peso do coração dela equivalia ao peso de uma pena. Era um livro feito para o sobrenatural ler. E os escribas, as escribas eram filósofos e eram pessoas que não faziam diferença entre escrever e ilustrar. Então essas pessoas que estavam fazendo eram leitoras do seu próprio livro, endereçado a salvar um único ser. E você está falando isso, eu lembrei que a gente conversou com uma leitora e ela citou isso, que dos livros quadrinhos do Monteiro Lobato, ela pulou para Guimarães Rosa. Não, perdão, para Graciliano Ramos, aí depois para Guimarães Rosa. Aí eu pensei, pô, mas é um salto. Mas assim, não, eu era criança. É porque o livro ficava na altura da minha mão. Eu podia ler o nome, não sei o quê. Aí eu assim, Grande Sertão. Aí ela pegou o livro e foi ler. A gente também teve com Zuleta, que foi um filósofo que a Silvia Castrion indicou pra gente, qual é o primeiro nome dele? Stanislau. Zuleta, e ele diz o seguinte, que a escola ela tem uma tendência a criar uma escadinha. Para você ler isso, você tem que ter lido aquilo, e o quanto que isso acaba afastando as pessoas, e um pouco nessa história, desse olhar que você está trazendo, né, quer dizer, uma experiência de vida que pode me levar para qualquer lugar, dependendo do momento que eu estiver sentindo, independente da minha idade. Né? Eu lembro que uma vez eu estava lendo a Lígia Ojunga, e eu falei, agora eu quero ler a Clarice. Eu falei, depois eu quero voltar a ler a Lígia. Né? Naturalmente, era um caminho dialógico dessas duas grandes escritoras. Imagina uma conversa de Lígia e Clarice. Eu não sei, eu acho que elas começaram a conversar, o mundo começa entropicamente a virar outra coisa. Uma autoria sua de leitor, né, Roger? Claro, porque aí o dialógico vai se instaurar, claro, esse terceiro, que é o leitor, né, que passa a ser primeiro, na verdade. Né? Quando uma criança lê, o autor, a autora se deslocam para aquele olhar. É um objeto nômade o livro, não só nômade fisicamente, mas você acabou de ler isso, é exatamente essa possibilidade. Por causa do livro, eu lembro que quando eu era criança, eu falava assim, eu quero trabalhar com isso, eu quero desenhar para livro. Não sabia que o nome era ilustração, não me importava com isso. Mas eu achava que era um trabalho solitário.
E eu lembro que a primeira vez que eu fui na fundação e eu vi, né, Beth, eu vi uma ilustração da Cissa Fittipaldi, Deus, quanta coisa, estava numa gaveta, com todo cuidado, realmente, uma coisa, uma preciosidade. Falei, quanta coisa tem nessa ilustração? Essa ilustração é uma biblioteca, nem é só um livro. Quer dizer, uma biblioteca dentro de uma ilustração que está numa biblioteca. E é sempre esse modo contínuo, e aí acaba que por causa do livro a gente se torna promotor de leitura, sem saber você é promotor de leitura. Isso é a coisa mais bonita que o livro pode te dar, porque você nem sabia, né? Você achava que ia ser um trabalho solitário, e aí quando você vê, você está viajando o mundo inteiro, e essa coisa do livro ela vai se tornando realmente infinita, assim, você começa a ir para os lugares e você tem... Eu lembro de ter ido para a biblioteca do Congresso do Japão, né, aquela biblioteca espetacular, eles chamam de Diet Library, não sei como é que é o nome em japonês, e eles começaram a mostrar os livros, um lugar inacreditável, e aí eles falaram aqui, a gente tem o menor livro e o maior livro. Eu falei, ó, essa conversa já foi para aí, e vocês têm o Aves da América, do Audubon. Ela falou exatamente, é o maior livro que nós temos aqui. Então eu falei assim, a biblioteca é maravilhosa, mas eu queria ver só esse livro, se puder. A minha acabou. Eu só quero ver a Aves da América, que foram impressos, sei lá, 200 e poucos exemplares no mundo. Nunca mais eu ia ver as Aves da América, né? E o Audubon é fantástico porque esse grande ilustrador que vai tentar desenhar as aves do tamanho que elas são, num livro gigantesco de madeira, que tudo levou 4 pessoas para abrir, e as aves estão exatamente do tamanho que elas têm. Para o flamingo caber, ele tem que estar todo encaixotado, e é evidente que aquilo gera um artifício, né? É um livro de, entre aspas, zoologia, né? Desenho para desenho, como é que se diz? Desenho científico em que você tem um cisne e uma borboleta caída na água. Aí você fala assim, gente, esse desenho é para as pessoas da biologia, ele talvez ele falseie porque ele é ficcional demais, né? Mas, vai me desculpar, nenhuma foto consegue dar conta daquela. Então, assim, esse livro está no limiar da ficção e do real, e fica bem claro que os livros também, né? Este olhar do leitor, que ele é também um leitor para transpor, e o que ele está fazendo também é transformar a natureza num artifício para depois ela criar esse efeito dramático. E a gente sabe que a natureza é tão dramática quanto aquilo, né? Mas ele sucumbiu a esse momento que teria que ser o cisne com a borboleta, né? Você vê poesia. Exatamente. Já cria uma outra oportunidade, uma outra maneira de olhar aquilo. Mas esse movimento que você está falando da ficcionalização do real, que ele existe tanto em quem está tentando reproduzir o real, como em quem está tentando fugir do real, ficcionalizar. Exatamente. Então, Não é uma mão dupla nesse sentido, né? Não tem como fugir. Não tem regra, e isso é que é maravilhoso, né? O tempo todo a gente vê livros que falam assim, gente, eu achei que já sabia tudo, aí vem uma coisa que dá uma rasteira, né? É como a classificação. Vai ter, o livro é um objeto da exceção, né? Porque ele trabalha com o humano e o humano trabalha com a exceção, né? Assim, isso é incrível, porque você vai descobrir sempre um livro que não cabe em lugar nenhum. Por mais que o objeto li dessa forma, o códice, né, o feixe de páginas, demorou muito tempo para ser feito, foi feito por causa da possibilidade de fugir com os livros. As bibliotecas, quantas bibliotecas foram destruídas com rolos, né? Até com casco de tartaruga lá na China já se escrevia no casco de tartaruga, enfim, tudo. Bambu, se puder imaginar todas essas categorias, o leporelo, mas o feixe de páginas, o códex, né, o códice,
você vai ter várias variações sobre ele. Eu sou particularmente inspirado por trabalhar essa forma com variantes do design do livro, mas ele é um objeto que mudou muito pouco, ele muda no específico, né? Mas as mudanças são imensas. Mas essas possibilidades que você está botando aí, né? Você falando, a gente vê que você não é só um leitor e nem é só um autor, você é um pesquisador, você entende muito sobre o livro. Você é muito curioso, assim, já te vi falando várias vezes sobre esse assunto. Cada vez que você fala, você traz elementos diferentes, cita outros livros, outras coisas. A sua polêmica com o Jabuti, você não fez apenas... A polêmica não foi com o Jabuti, foi com aquele curador. Também não, nada contra ele, não, mas é porque... Você traz elementos, assim, você vê que você é um pesquisador, você não está falando só como leitor. E eu acho que esse seu interesse de pesquisador marca muito a sua obra. E a sua tentativa de fazer do livro, quando você faz um projeto gráfico, alguma coisa expressiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Maravilhoso, porque você é pesquisadora também, maravilhosa, mas eu acho que o pesquisador é o leitor, né? É exatamente isso, que é muito bonito, porque às vezes as crianças associam a palavra pesquisa a uma coisa chata. E eu falo assim, nossa, mas a gente já está pesquisando. Quando a gente está conversando, a gente já está pesquisando. Quando a gente começa a trabalhar uma coisa, a gente é visitada por essa, parece que tudo, não sei, a natureza, ela tratou de fazer com que todas as coincidências respondam aquilo. E é o trabalho, um dos trabalhos mais maravilhosos, mais empolgantes que tem é da pesquisa, né? Quando a pesquisa ela é encarada como a leitura, é essa coisa de me tornar um pesquisador foi por causa da viagem, que é uma outra coisa fantástica, né? Quando eu via, eu estava... essas coisas, elas viravam subsídios e fotografando tudo, escrevendo, rabiscar, né? Rabiscar é um verbo que eu gosto muito, porque o rabiscar é um desenhar, é pensar com o traço, né? E as pessoas falam muito do advento da leitura ou do advento da expressão artística, mas para mim uma coisa que mais uma vez junta a palavra e a imagem é o traço. O traço não existia na natureza. O traço é totalmente um artifício, né? Eu lembro lá na China e na Coreia eles falando que a cerâmica é o primeiro artifício criado pelo ser humano. Eu estava vendo que parece que a cerâmica nasceu aqui no Brasil. É mais antiga, apesar de toda a arte cerâmica conhecida ancestral da América, tá por aí afora e não se falar muito do Brasil, a cerâmica do Brasil é muito mais antiga. Muito mais antiga. E tem pesquisadores que trabalham agora vendo que em lugares em que, como na Amazônia, onde havia, onde as coisas se deterioravam mais facilmente por causa da umidade, por causa da própria pela floresta ser um ser vivo, se queimou com água e barro para chegar a um outro elemento antes do que em todos os lugares do mundo. E a cerâmica já se transforma também num anteparo para o desenho, né? Exatamente. Na China e Bangkok, eles já começam, tem sociedades que você vê a transição da palavra para a imagem, da imagem para a palavra na cerâmica. E não necessariamente essa transição acontece dessa mesma maneira em todos os lugares, né? Às vezes as pessoas perguntam de maneira genérica quando surgiu a imagem, quem foi primeiro, como que foi. E foram vários surgimentos em vários lugares do mundo, em épocas diferentes, e todas são específicas, né? Então eu acho que assim, vem da leitura também essa coisa da pesquisa, né? Que é uma das coisas mais fundamentais, né? Não existe ficção sem pesquisa. Não existe ilustração sem pesquisa, né? A questão da curiosidade eu acho muito importante, né? E multiplicador. Exatamente. Que a escola, muitas vezes, né, interrompe a curiosidade. E o que você tem é uma curiosidade que você vai aos... Né?
E a gente vai vendo, né, O Beth? Ângelo, ele olha 360 graus. Você ele não fica só nessa visão. Ele está olhando tudo, né? Por isso essa riqueza toda. É um menino distraído? É um menino distraído. Porque é essa história da distração, né? E eu acho que muitos professores e professoras no Brasil também fazem isso, né, Beth? A gente tem muita experiência de pessoas que como professores e professoras, bibliotecários, livreiros, muito criativos, muito criativas, leitores desde sempre, acabam fazendo que esse espaço livre seja o próprio espaço que as rodeia, né? E a Bia falou isso. Eu lembro que uma vez eu falava que meu pai era muito distraído. Minha mãe falava, você foi engraçado, seu pai é tão distraído, mas ele não se perde nos caminhos. Igual você, uma né? Uma coisa não está associada à outra, né? O olhar... e tudo bem, tem pessoas que têm um olhar mais de seta, né? E tem pessoas que têm olhares difusos, com atenção difusa. O vale certo. Né? E deve ter vários outros tipos de olhares. E a gente... E o olhar está ligado à leitura, né? Claro que a leitura também pode ser de outros níveis, de apreensão do entorno. Mas a gente precisa de todos esses olhares. Assim como eu sempre gosto de falar, eu e a Mariana fizemos um livro sobre a Henrietta Ana, que foi a primeira pessoa, não é a primeira escritora, a primeira pessoa a escrever um livro, a assinar um texto poético e qualquer texto ficcional. Muito próximo de quando foi criada a escrita não ficcional entre Uri e Uruk. Ao mesmo tempo, isso tem 4.300 anos, é a primeira filósofa da história. Mas e depois eu vi um escriba da cidade de... ai meu Deus, como é que é o nome da cidade? Uma cidade no Egito, e Ábidos. E ele tem um texto que é um texto... Você tem ilustrações e você tem uma escrita hieroglífica, que é aquela ilustração que você vê, mas é abstrato, porque o olho não representa o olho, né? O falcão não representa o falcão, ele representa outra coisa. E tem imagens dele e da mulher, e aí ele escreve sobre a arte de escrever e ilustrar. A palavra seste significa escrever, desenhar. Não dá para separar, não dá para separar. Então ele fala, eu sei escrever, desenhar, os músculos, o hipopótamo, a anatomia do hipopótamo, as 12 aves de rapina, o homem quando foge do hipopótamo, ele não só escreve com deboche, né? Eu tento me versar na anatomia feminina, escrever, desenhar, né? E aí ele fala, essa arte eu recebi do Deus da escrita e vou passar para o meu filho. Então assim, é muito bonito, porque fica bem claro que a separação entre escrever e desenhar, em ler visual e ler textual, ela não é uma coisa, é uma coisa mais recente. Assim como o livro, eu não gosto muito do termo ilustrado, porque para mim o livro sempre foi ilustrado. Para mim não, e para todo mundo, né? Os primeiros livros são ilustrados, só que eles não eram feitos em série. Você precisava se deslocar meio mundo para ver um livro. E talvez você nunca fosse ter acesso a esse livro, né? Não era assim, os livros eram feitos, e o fato do livro não ser feito em série não quer dizer que não era um livro. Aí os chineses, muito tempo depois, criam um tipo móvel, 400 anos depois, e esse chinês que criou o tipo móvel é uma pessoa chamada Bi Sheng, que às vezes, eu lembro de eu fiz design na EGE, e eles diziam, olha, o Gutenberg inventou o tipo móvel, mas parece que o chinês aí antes já tinha feito, né? E eu falei assim, não parece não, ele é bem conhecido, aliás, Bi Sheng, ou Bi Sheng, e tem várias histórias sobre ele. E ele foi ficando uma pessoa tão interessante quanto as histórias dele. Você pedir para um chinês falar do Bi Sheng, ele vai falar quase como uma personagem de livro, assim, de ficcional. E aí
que quando o Gutenberg adapta esse tipo para o tipo românico, né, sei lá, para o tipo, a letra usada predominantemente na Europa, ele cada vez mais fica mais fácil fazer livros em série, eles são caríssimos ainda, né? Mas a ilustração vai ficando menos presente, porque para ilustrar um livro ou para você pintar, você tem que voltar a fazer à mão. Então, aí começa a surgir esse livro, que é o livro que a gente tem hoje como uma ideia de livro, com poucas ilustrações, com uma capa ilustrada, ainda assim com um projeto gráfico, né? Com a respiração e a diagramação das páginas. Mas o livro agora, depois de uma gráfica que pode reproduzir quase tudo pela tecnologia, ele volta a ser mais parecido com aquele livro anterior, a quem ninguém tinha acesso, né? Você estava falando assim, dos livros, eu estava aqui, e teve um momento que você falou das viagens, né? E eu confesso que dei uma viajada, assim, tentando imaginar como é que foi o menino Roger. Que livros o menino Roger encontrou ao alcance da sua mão e dali partiu? Você tem aí ideia? Eu lembro disso, eu sempre fui muito fissurado por livro mesmo, eu sempre fui muito fissurado por... Eu não fazia diferença entre quadrinho e livro. Para mim nossa, os quadrinhos que eu li, alguns dos quadrinhos que eu li são tão maravilhosos quanto qualquer livro maravilhoso. Para mim não tem diferença, né? Se eu não faço diferença de palavra e imagem, eu vou fazer diferença de quadrinho e livro, não. Os quadrinhos frequentaram muito, eu também, na minha geração, a gente tinha isso, né? Porque mesmo quando não tinha, a gente tinha dificuldade de acesso à livraria, a livraria tinha dificuldade de acesso a uma biblioteca, uma livraria, no interior era muito difícil. Mas assim, eu me lembro de isso, de chegar, a gente tinha sempre uma revistinha, às vezes uma revistinha de bolso, você abria os desenhos. Nossa. E aquilo era maravilhoso, você ficava grudado. Me lembro disso, essa sensação eu tenho até hoje. Eu pego agora, na hora que eu fui olhar aquilo, é a mesma sensação. Como é que faz, entendeu? E isso eu fico pensando, tinha essa influência minha, assim, como é que é isso, como é que foi, né? Que livros foram esses que foram sedimentando o seu caminho, né? A minha mãe sempre gostou de ler, a minha tia também. Então, assim, a gente saía nas férias, assim, sempre levava um livro. O livro sempre, nunca se falou que ler era bom, que ler fazia bem. Ler fazia parte. Porque senão, eu acho que quando a gente fala muito isso, fica parecendo que o livro é remédio, né? E o livro não, o livro estava assim como está aqui, isso é uma maravilha, porque a criança, e eu acho que assim, a gente via os adultos lendo, a gente naturalmente queria ler, mas ao mesmo tempo eu lembro assim, eu lembro da Gato Malhado do Eliaciá, para mim é o melhor livro do Jorge. Eu gosto de Jorge Amado, mas esse livro para mim é o início do Gato Malhado do Eliaciá e o fim, eu acho assim, espetacular. E a ilustração do Caribé, né? Eu falava assim, gente, o que é isso, né? Eu acho inadmissível não se publicar exatamente como era, com aquelas cores, aquela aquarela. Às vezes fazem o trabalho que deu para fazer aquele livro, para parecer que não deu trabalho. E então, eu lembro do Ziraldo falando assim, um desenho simples assim, você faz 1000 vezes. O desenho cheio de detalhes, um desenho... Eu gosto, né? Eu tenho uma coisa meio barroca ali. Mas, às vezes, eu sei que para fazer um desenho simples, vou demorar o mesmo tempo, porque eu lembro de Ziraldo fazendo uma caricatura do Carlos Drummond, ele falou, eu fiz 1000 caricaturas para tirar uma. E assim, 1000 assim, né? Mas para ter aquela coisa do calígrafo, né? Exatamente. Então, assim, e a criança merece o melhor, né? Assim, não merece uma coisa feita de qualquer jeito. Tem que ser... Eu lembro de uma pessoa que trabalha com música e falou que ia ilustrar um livro. Ele falou, em 15 minutos, enquanto o produtor chegava, eu fiz o livro. Aí eu falei, poxa, você pode até ter ideia em 15 minutos, mas você não vai entregar uma coisa feita em 15 minutos para uma criança, né? Porque
criança é aquela que cria, aquela que subverte. Toda criança é leitora e autora, né? Então, dedique mais que 15 minutos, talvez uma vida inteira, né? E aí, o que eu lembro dessas ilustrações, eu lembro de como o gato se oferece para a cobra no fim do livro. Aquilo é de uma... Eu criança, falei assim, gente, pode fazer um livro assim, que loucura, ela está se entregando, tá evidente, ele vai suicidar com a cobra, né? E ao mesmo tempo é um encontro. Não podem ter temas. O mundo tem todas essas coisas, a criança precisa. Você sabe, eu fui recentemente à casa de Jorge Amado, lá em Salvador. Aí estava na lojinha, aí a moça lá, a vendedora, estava com uma caixa de dominó com as ilustrações do Caribé, do livro. E com uma outra, uma era mais sépia, assim, mais envelhecida, a outra era toda branquinha, toda colorida. Aí eu falei assim, essa daqui é linda, quanto custa? Ela falou, não, essa não tá linda. Eu falei, por quê? Acabou? Só tem essa? Não, esse é o original que ele fez pro filho do Jorge Amado, que é o dono da loja. Olha, é invendável. Eu falei, vocês põem aqui na loja? Ela falou, não, ninguém liga. Eu falei, oh, meu Deus. Você comprou? Pois é, isso é interessante, porque, por exemplo, na livraria, aqui na Casa 11, por exemplo, tem algumas obras que são consideradas invendáveis. Que os leitores não deixam. Que ideia é dessa, moça aqui, ó? Sensacional. A ideia das categorias invendáveis e você. Porque tem essa ideia de livraria, biblioteca, né? Não, o seu também está invendável aí, ó, na sua mão. Esse também está invendável, Pô, esse é maravilhoso. E esse também é maravilhoso. Esse eu também perguntei. Esse negócio. Não, você falou agora o Eu queria fazer uma outra pergunta para você, que é muito significativa. Eu às vezes uso o Conversa com o Leitor para descobrir identificação com as pessoas que vêm conversar conosco. Você teve alguém que te encaminhasse nessa coisa da leitura, que fosse responsável pelo seu desejo, sua primeira obra, assim, pô, essa aqui, eu tive umas coisas, eu sempre falo isso porque é interessante, a minha avó me pedia para ler, ele não tinha muita coisa para ler, então ela me pedia para ler a bula, de remédio. Aí eu ficava lendo a bula, tudo, isso aqui tá pequenininha, a letra é pequenininha, vai, seu olho é melhor que o meu. E eu ficava lendo bula, né? Então assim, isso, lógico, depois de muitos anos, muita terapia, hoje tudo arrumado. Tá tudo certo aqui, ninguém se preocupa. Mas tive isso, e depois de um tempo eu pensei, pô, mas muito interessante isso, ela se preocupava. Não tem o que ler, lê isso, entendeu? Assim, e aí tem amigos também que falam que não tinha, porque para não. Uma coisa é o pai separar, chegar recortes de jornal, aí assim, lê aí, estuda isso aí, depois você me diz. Para ele ficar em casa lendo alguma coisa, para mim na rua, os lugares eram complicados, onde se morava. E aí tem isso, teve isso na sua vida, por exemplo, alguém que foi. Alguém responsável por esse caminho aí? Não, porque na verdade, como eu estava falando, era muito silencioso, as pessoas eram leitoras. Meu pai não era um leitor de livros, ele era um outro tipo de... Era sempre uma leitura eu sempre fui muito ligado também à natureza, né? Sempre fui muito... E para mim uma maneira de essa observação da natureza é também um modo de... A biblioteca de Alexandria, ela não era só um centro de livros, era um centro de informação, né? Então eu acho que eu sempre gostei dessa coisa da história natural viva, né? Eu sou aficionado pelo Museu de História Natural também, mas eu sempre achei incrível entrar num lugar e ter um peixe. Bom, já está no país certo, né? Porque é uma biodiversidade absurda. Eu
Eu nasci em Brasília, fui encerrado, ao mesmo tempo teve muitos jardins criados pelo Burle Marx, né, que eu acho realmente que ele é um gênio, né, assim, é impressionante, que ele transita nessa não fronteira em que a gente tem aqui o privilégio de poder ir no sítio Burle Marx, que é um dos lugares mais inacreditáveis do mundo, né? Você entra naquele sítio Burle Marx e você é tomado por filosofia, arte tradicional, tem Picasso, tem Braque, tem os jardins, tem aquela igreja inacreditável do século XVII que descobriu no meio de uma plantação de banana, e aí ele coloca umas plantas do México e do deserto, umas agaves, e tem mais não sei quantas orquídeas citopódio. É uma coisa louca, né? Assim, como ele fez aqui no antigo prédio do Ministério da Educação e Nossa, Saúde, que era, né, é o Capanema. Nossa, aquele jardim. E se você vê o desenho do jardim e o jardim depois, o Bartolomeu Campos Queiroz, ele falava isso, né, que tudo, as pessoas dão tanta importância. Uma vez a gente fez uma fala sobre fantasia, e tinha essa coisa que as pessoas dão tanta importância, pouca importância para a fantasia, e tudo que hoje é concreto um dia foi fantasia na cabeça de alguém. E eu sempre penso que aquele jardim ilustra isso de maneira... Porque aquele jardim foi desenhado pelo Burle Marx. E entropicamente aquele jardim se transforma em outra coisa quando ele é um jardim. Uma foto de drone. Você vai ver outra coisa, mas aquela coisa, ela é de novo esse elemento dialógico entre o projeto e aquilo que se materializa. Tem uma foto do Niemeyer em que ele está com a mão assim na cabeça desenhando. Eu adoro essa foto porque o ato da criação que o Niemeyer faz, mas qualquer criança faz também, é um ato de levar a sério esse exercício de tentar pegar o que está na sua cabeça, que na verdade você nem consegue dizer, disso que está na sua cabeça. É maravilhoso, porque assim, criança é assim. Mas é porque está tentando pegar. Por exemplo, eu não sei, a cabeça de todo mundo aqui é uma confusão, né, gente? A minha está fazendo, seja você, mas eu tenho que escolher uma coisa. Eu acho que sim, e é diferente o que você planeja, o ato da criação. Ele tem um samba muito bonito sobre isso, o poder da criação lá, é muito bonito. Porque eu acho que você tenta pegar e o que vai para o papel não é o que você tenta pegar, porque tem um caminho, e essa conversa sua com o papel faz de você já automaticamente um leitor. Exatamente. De você mesmo, né? Então você fala, não é isso, ou foi além. Exatamente, isso que é da própria surpresa. Você está assim, eu estou com uma ideia, eu começo assim, daqui a pouco. Não era bem isso, não, mas isso aqui ficou muito melhor. Aí você vai, continua. Porque assim, até recentemente eu falava com. Um dom. A distância entre intenção e gesto, né? Mas aí a gente vai aí é o que te diferencia, eu acho, assim. Eu sinceramente não sou muito de acreditar no dom. Eu acho que assim, claro, que tem pessoas que já amam tanto aquilo. Tem criança que você não vai precisar pedir para ela ler, ela já vai ler, ela já vai ter uma relação. Mas eu acho que ler é um ato de... É um investimento seu próprio, né? Não é uma coisa natural, é uma coisa que exige... Por isso que é tão bonito, porque ele exige um envolvimento seu naquele ato, muitas vezes duro, e ainda assim prazeroso, né? Mas se você disser só que é um prazer, eu acho que muita gente se frustra aí mesmo. Né? E acho que tem uma outra coisa também, que eu estou aqui com tempo para falar. Ana, fala um pouquinho mais alto, por favor. Eu estou me contendo para não falar, mas eu não vou conseguir. Eu acho cheio de médico aqui. Quando a gente fala da realidade da escola brasileira, né, que a escola fica tolhindo a criatividade, que a escola coloca limites e que a Dom
talvez eu concorde um pouco com o Roger, dessa coisa do dom, porque na verdade, quando você tem um país de imensas desigualdades, quem se sobressai vira gênio, né? Essa é uma grande questão que a gente precisa pensar. A escola brasileira está lidando com a bala perdida. Então, ler na escola brasileira é uma subversão muito maior do que ler na França. É muito maior do que ler na França. Porque na França, o governo francês dá subsídio para que o jovem compre seus livros. Ele tem uma grana para ir à livraria comprar seus livros. Então, a autonomia leitora está em outro patamar. Né? E que no Brasil, o que a gente não pode deixar de reconhecer é que a gente é leitor por causa da escola. É só por causa da escola que a gente se tornou leitor. Eu não estou... Casos como o do Roger, como o da Beth, que eu já entrevistei, como o da Ana Maria Machado, que eu já entrevistei, como de uma série de... São casos de exceção num público que é extremamente subalternizado e excluído daquilo que Antônio Cândido chamaria de direito à literatura. Quando a gente achava que o texto do Antônio Cândido estava ultrapassado, né? Direito à literatura, década de 80. A gente volta e vê, os livros estão sendo censurados no Brasil. É verdade. Né? Toda uma política de controle sobre o que deve ou não deve ser lido na escola está sendo legitimado pela política pública do governo no PNLD literário. O PNLD literário é uma política pública cujo edital é antiliterário. É completamente antiliterário. Aí quando a gente vai falar da leitura na escola, a gente pensa na estação final, que é a sala de aula. Para a literatura acontecer na estação final da sala de aula, olha, eu admiro o professor que consegue. Eu também estou me segurando, mas aí do lado... Agora soltou! Olha, eu estava segurando todo mundo. Você não, você está me xingando. E tem a história dele, voltando para Brasília, que ligando com a escola, né? E por causa disso tudo que você falou, mas ele teve também o privilégio no Brasil, na escola que ele frequentou. E tem a relação com a biblioteca. E com a família queria. A escola escuta a escola dele e a biblioteca. Eu conheço a história. Tem um peso muito grande na vida dele, que possibilita essa continuidade, esse contato, como você explicou, que é um privilégio. Exatamente. E continua sendo ainda. Na verdade, Beth, eu gosto de dizer que transformam os nossos direitos em privilégios. Porque é um direito, né? Ter uma família leitora, ter biblioteca, é um direito. Não, a gente falava disso com relação à China. Porque na China, os alunos na China têm tudo. Enfim, né? É dado ao aluno estudar, beleza, estudar. E a escola é uma maravilha. Eu tenho uma biblioteca que é uma maravilha. O aluno tem acesso a tudo. É lógico que a gente vai ter um avanço, vai ter tudo ali. Aqui, eu concordo com você quando você diz assim, a gente tem, como você falou, né? Então meio que sobressai um herói no meio daquela encrenca toda. Mas muitas dessas crianças acabam fazendo a leitura do real. Ficando só ali e aí acreditando que aquilo ali é uma verdade. Então, por exemplo, eu fico pensando muito assim, quando um menino vê uma imagem de ser um traficante, ele cria uma narrativa dentro da cabeça dele do que é ser aquele traficante, do status que aquilo traz para ele. E aí ele compra aquela ideia que ele está lendo. E que não necessariamente vai corresponder na realidade, quando ele chegar lá e ver o que de fato é ser um traficante, não vai corresponder e aí pode criar aquela confusão. Mas essas crianças vão continuar lendo, na realidade, como você estava falando, assim, lendo o real. Luna, que é professora de uma escola dentro de uma unidade de socioeducação. Né? Os meninos estão privados de liberdade. E aí, na hora que ela foi fazer um trabalho com os alunos, e assim, a minha experiência no mestrado profissional em letras, me dá vários socos na cara todo dia, porque é a realidade que os professores estão vivendo nessa sala de aula da rede pública, e não do Pedro II, do Colégio de Aplicação, não.
é da rede extensa, né? E aí, numa rede em que até o livro didático, para chegar às vezes, ele chega 3 tipos numa mesma sala de aula, porque são as sobras, porque é uma escola lá do Kifudó, não sei aonde, que não é tão contemplada quanto a escola de Botafogo. Entendem? Então tem uma desigualdade social que ela atravessa até a própria rede. É uma coisa incrível. E essa menina que trabalha na socioeducação, ela disse que vou fazer um trabalho com eles, com poesia, porque poesia é legal, né? Eu consigo trabalhar com o poético, chega pouco, eu consigo trabalhar com eles em uma aula só, porque não há continuidade da formação desse leitor, porque às vezes esse leitor não volta, ele é castigado, tiram a aula dele, uma série de coisas que acontecem e ele não, a aula acaba virando um acessório dentro da socioeducação. E aí eu vou fazer um trabalho com vocês com poesia, né, letra de canção, não sei o quê. Aí o garoto veio e falou assim, pô, professora, não traz racionais não, porque as pessoas acham que a gente só gosta de racionais. Quer dizer, também existe uma expectativa de que eles só gostam de violência, né? De que eles só gostam daquele trato mais realista do real, né? Do pensamento mais realista sobre o real. Mas isso que eu falei foi um exemplo que eu dei, assim. Sim. Mas, por exemplo, eu estou partindo da minha própria experiência, né? Então eu não tinha uma família leitora, meu pai terminou os estudos muito tarde. Mas ele era assim também, uma pessoa que gostava de ler as coisas e ele conversava muito comigo sobre isso e ele tinha uma empolgação muito grande de descobrir as coisas e eu sempre ficava olhando para tudo dessa maneira assim, meio deslumbrada, né, que eu acabei herdando daí. Só que eu segui por um outro caminho, porque como ele chegou na escolarização, aí também tem uma coisa assim, tipo, sua mãe estudou então eu quis estudar também, entendeu? Aí ele teve contato com livros mais tarde e quando ele lia as coisas, ele gostava muito de filosofia, ele vinha conversar comigo. E aí eu cresci achando que várias coisas que eu sabia, todo mundo sabia, porque eu era muito pobre. E pra mim, eu pensava assim, se chegou pra mim, é porque todo mundo sabe. Já chegou pra todo mundo. E aí eu descobri que não, que foi uma... E aí eu comecei a perceber que as outras pessoas, nas outras realidades, fazem essa leitura também, mas com muitas particularidades da sua própria vivência, da sua própria família, e vão comprando várias ideias e até, né, desconstruir algumas coisas para reconstruir outras coisas, leva muito tempo. Essa desconstrução que é o que eu penso com relação a essa ideia de que não existe um livro não existe faixa etária. Não existe faixa etária para livro. Então, assim, lógico que é uma briga que a gente está comprando, mas sabendo. Mas a gente sabe disso. Ele está falando com a Bia. A escola leva essa culpa, mas isso é uma coisa do mercado. Mas na verdade a escola, ela está dentro de uma sociedade, ela é um reflexo disso que está acontecendo, né? E eu acho interessante, desculpa eu te interromper, mas a gente está discutindo aqui um leitor, que na verdade é um autor, e a gente quis trazer esse olhar e está levando a gente a refletir sobre formação de leitor, né? Não, olha que lindo. Pois eu acho maravilhoso. Pois assim, uma conversa que totalmente ONU, as pessoas deviam ser... Não, e aí você porque tem os dois, você tem os múltiplos lados, isso que você falou é maravilhoso, do seu pai, da tua... o que ela falou é tão literário, é tão maravilhoso, assim, né? E ao mesmo tempo, isso também, assim, a escola também sempre foi um lugar onde eu tive mais contato com a biblioteca, né? Que ainda não é uma realidade hoje. Exatamente. A biblioteca na escola. Biblioteca. A gente está buscando isso. Distante da América Latina. Mas só uma coisa, o que ela falou, você está querendo que ele fale da biblioteca da escola dele, eu já anotei isso, e ele não fala. Ele é um leitor, então eu sei desse lado que ele já contou. O que essa escola em Brasília, que era um projeto piloto, não sei o quê, e a biblioteca, que não é uma coisa que a gente não tem nesse país, a biblioteca dentro da escola, nem biblioteca pública para todo mundo. Então, ainda o livro não é de acesso democrático, digamos, você não pode comprar livro. Uma crítica que eu fazia sempre à Bienal, eu sempre fiz, é que a Bienal, né, aquela festa, ela só oferece um lado de oferta de livro, que é comprar o livro.
E nunca teve biblioteca dentro da Bienal. E a gente, quando fez o salão do livro, né, na formação, a gente sempre fez questão de colocar uma biblioteca para apresentar ao público que vai ver livros, e são dois caminhos. Você compra, mas o mais importante é a biblioteca. Né? E que a gente, nesse país, não tem essa cultura ainda de exigir biblioteca, de ter biblioteca, não tem recurso para comprar livro, não tem bibliotecário. Não, então uma coisa que é importante. Você vai à Bienal, você compra o livro, isso não quer dizer que você vai ler o livro. Aí não, na biblioteca pelo menos você está lá, eu vou ler o livro. Isso não, 1000 vezes melhor estar aqui nesse lugar do que na Tem uma coisa meio urgentista, tipo assim, se eu não ler aqui agora, eu não vou ler mais, né? É uma coisa trágica que depois do programa do livro infantil para as escolas, as escolas têm livro, mas não tem bibliotecário e não tem promoção de leitura dentro da escola. Se entra numa escola bíblica, tem livro. Só que não tem trabalho em torno do livro. Não, e a sala de leitura fica fechada. Eu estou agora dentro de uma escola pública trabalhando, né? E é impressionante, porque a estrutura não deixa nem ter um professor que fique lá dentro da sala de leitura. E os professores desconhecem a riqueza. Eu estou tendo a oportunidade de pegar um livro seu outro dia, e aí a professora pergunta assim, mas esse livro está na sala de leitura? Você trouxe da sua casa? Eu falei, não, está lá dentro da sala de leitura. É essa falta de estrutura que a escola acaba não tendo. Olha, a gente está aqui... vamos escutar a biblioteca. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente está falando aqui, todo mundo sabe, do aprazível recanto das Laranjeiras Imortais, zona sul do Rio de Janeiro, onde as pessoas têm, pelo menos, têm acesso a lanchonetes, bares, não sei o que, né? Praças, museus e tudo mais. E as pessoas têm agora uma livraria aqui, beleza, mas não tem biblioteca. Não tem uma biblioteca pública. Então eu vou falar com ênfase. Não tem uma biblioteca pública em Laranjeiras. Tem uma fechada, o pior é isso, Botafogo. Pois é, tem uma fechada. Tá. Tem uma biblioteca em Botafogo fechada. Então não faz sentido. A gente continua lutando para que as coisas funcionem. Deveria ter uma em cada bairro. Exatamente, essa é a questão que a gente... Eu discuto sempre com ela, ela acha que eu não posso ser veemente, mas é isso, eu quero uma biblioteca boa. E as livrarias fecham e ninguém faz nada. Tem uma biblioteca em Laranjeiras, sim, a Casa da Leitura da Biblioteca Nacional. Pois é, mas a gente sabe que a gente frequenta lá, mas a maioria não sabe. Agora, bom, vamos lá. Vamos falar da biblioteca. A Beth está se referindo, porque quando Brasília foi feita, tinha um projeto do Darcy Ribeiro, antes do Darcy Ribeiro tinha o projeto do Anísio Teixeira, e eles criaram uma biblioteca, e a ideia era que em todo um conjunto de quadras tivesse isso, né? Se tivesse um lugar para se tivesse centros de educação, com bibliotecas e com ênfase nas atividades da educação, atividades esportes também. E um dos lugares icônicos para mim foi a Biblioteca Centro de Criatividade da 304, que é um projeto do Lúcio Costa com o Darcy Ribeiro. É uma biblioteca incrível, com um jardim dentro, e é um lugar em que a criação artística parte da relação com os livros que estão lá, em volta daquele lugar todo, assim, um lugar em que tudo é diálogo com a leitura, para que as crianças desenvolvam o que elas quiserem intersemioticamente. E assim, os trabalhos de quando começou lá, os trabalhos das crianças estão guardados lá. É inacreditável, é maravilhoso, entendeu? E eles falavam que, olha, a gente não tem nada contra copiar. Eu lembro de uma criança isso. A gente não tem nada contra copiar, mas aqui é um lugar de criatividade. Então, assim, vocês podem se relacionar com esses livros da maneira que vocês quiserem, propor coisas, entendeu? E era assim, você imagina que maravilha que é isso, assim. A gente não tem uma criança que não ame ler dessa maneira. Não tem uma criança que não se relacione com a imagem, e ler imagem é muito importante, porque eu acho que
eu falei que para mim não tem diferença entre palavra e imagem, mas existe